pausa no meu descanso, que acabou que foi interferido, né, por essa tragédia lá em Tubiara. Aí eu vim aqui treinar antes de ir pra praia e conversar um pouquinho com vocês. O que mais, assim, me assusta e tem assustado são as formas como vem a notícia, né? Homem, né, desvida, para não falar a palavra, os filhos após descobrir traição da mulher. E isso a gente reforça aquilo que eu sempre venho falando com vocês, né? A questão do patriarcado, do machismo, que alimenta nos homens o sentimento de posse, de propriedade, né? E mulheres também, muitas das vezes, né? A igreja, como forma de controle social, lá na Idade Média, né, criou essa questão, né, da monogamia como uma lei que é pior do que matar, né? A traição para a igreja naquela época, e aí vem criando e vem alimentando, é pior do que você tirar a vida de outra pessoa. E ao longo dos anos o patriarcado foi sendo alimentado, o machismo foi sendo alimentado, e isso foi sedimentado na nossa sociedade. Só que a monogamia, ela só existe para as mulheres, né? Porque os homens traem com várias, traem com todo mundo, até com homem. E aí você já parou para pensar, né? Se toda mulher traída fosse tirar a vida dos filhos ou desse próprio homem porque foi traída, a humanidade já tinha sido extinta, né? É isso que a gente está... É isso que a gente... Não estaria mais ninguém aqui para contar a história, né? E aí eu fico muito indignada, né? Porque o quão covarde esse homem é, né? Porque... E aí as pessoas têm falado em violência vicária, né? Cara, isso é muito mais do que violência vicária, né? Violência vicária é quando ali você fala mal do seu filho para atingir a mãe. Isso é muito mais, isso é de uma maldade, de uma crueldade, de um narcisismo, de um possessivo que não, eu acho que não dá nem pra gente explicar ainda. Eu cheguei aqui ontem e desde ontem tenho discutido esse assunto com a minha mãe, e isso tem me abalado muito, porque eu fico pensando, gente, isso pode acontecer com uma cliente, isso pode acontecer com uma pessoa que eu amo, isso pode acontecer com tanta gente perto da gente. E assim, as pessoas ainda julgando a mulher. Gente, a sociedade como um todo tem que entender que ninguém é propriedade de ninguém. Se você foi traído, meu amor, separa. Pega a sua malinha e vai embora e arruma. Então, quantas mulheres tem aí no mundo? Quantos homens tem no mundo? Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Se você foi traído, filho, levanta a cabeça, vai para o psiquiatra, toma remédio, faz terapia e vai viver a sua vida. O que não falta no mundo é mulher, principalmente, né, para os homens. O mercado está escasso para as mulheres héteros, mas para os homens héteros não está. Ele consegue outra mulher, várias mulheres, mas o quê? Não é amor, não é porque ele gostava dela, é porque era posse, sentimento de propriedade. E outra coisa, né? Ela era filha do prefeito da cidade e ele secretário de governo, né? Então aí a gente já vê ali que tem outra sujeira que advém ali da política, porque isso é nepotismo, né? Mas em Goiás isso é maravilhoso, Goiás é coronelismo puro. Então, na cabeça dele também, ele pensou, eu separo dessa mulher e eu vou perder todas as minhas regalias, né? Por quê? Se ele separa, será que o sogro ia deixar ele na secretaria de governo também? Ninguém está falando sobre isso. Então, o problema dos homens diz respeito a poder, controle e dinheiro. Então, quando ele pensa, ele descobre essa traição e pensa, se eu separar dessa mulher, eu perco todas as minhas regalias. Porque pelo que se notícia, né, que a gente tem notícia, quem tinha dinheiro era ela. Era a família dela que tinha dinheiro, né? Parece que ele era um jogador de futebol fracassado e casou com ela e trabalhava às custas do sogro. Então, se ele separa dela após descobrir essa traição, será que ele continuaria lá?
será que eles continuariam? Qual era o regime de casamento que eles casaram? Né? Será que ele perderia muita grana nessa separação? Porque é sobre isso também, tá? Não é só sobre porque é um corno ressentido. É porque os homens não sabem lidar com poder, dinheiro e tudo isso ligado ao sentimento de posse. E, gente, volto a falar, esse cara deu sinal. Ele deu sinal. As pessoas dão sinais. Sabe? As pessoas dão sinais o tempo todo. E as mulheres não enxergam esses sinais, né? Então, assim, vocês têm que ficar alerta com os sinais. Porque os homens dão sinais o tempo inteiro. E não omitem, não fecham os olhos para esses sinais, né? E eu fico muito revoltada, porque ele tirou, né, a própria vida. Eu queria que ele estivesse vivo, para eu ir lá. Eu pegava um avião e eu ia ir lá, chamar ele de seu corno, manso, frouxo, covarde, né? Porque não tem adjetivo, né, pra gente, não cabe aqui nas minhas palavras, na minha cabeça, para poder esse cara. E o pior, outra coisa que eu canso de falar, quando um homem levantar bandeira de Deus, você sabe, né? Deus, pátria e família, cidadão do bem, você sabe. A carta que ele deixa, usando o nome de Deus, de Nossa Senhora, gente, é de embrulhar o estômago, sabe? É de embrulhar o estômago. Então eu espero e confio e rezei essa noite para que esse sujeito queime no fogo do inferno o resto da vida dele. Tomara que a nossa crença cristã, que exista céu e inferno, seja verdadeira, para que ele queime no fogo do inferno. Mas o recado para vocês mulheres, para nós mulheres, é: cuidado. Os homens dão sinais do que eles são. Cuidado, todo cuidado é pouco. Fiquem atentas aos sinais, né? Esse homem não era um homem maravilhoso e simplesmente tirou a vida dos filhos. Não era. Ele deu sinais e esses sinais foram negligenciados. Porque nós mulheres somos educadas para concordar, para ser submissas, para suportar qualquer coisa em nome de uma família, né? Ele que falava tanto de família e destruiu várias, a dele, a dela, né? É muita gente sofrendo em nome de um cara covarde, doente, possessivo, materialista e perigoso. E homens feito ele está cheio por aí. Cuidado, viu, mulherada? Cuidado.